do Apocalipse, capítulo de número 3, chegamos à quinta igreja, a igreja de Sardes, a igreja que talvez mais preocupa os pastores. É a igreja que tem fama, tem aparência, mas que ela mesma está enganada acerca de si. E isso é um perigo. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, carta à igreja de Sardes, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, obedeça e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti eu virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Irmãos, a carta que Jesus, através do apóstolo João, escreve à igreja de Sardes é um alerta, irmãos, para os nossos dias, e é um alerta para a nossa igreja, como em todas as outras igrejas. Mas esta é uma igreja que em particular me preocupa demais, porque ela é uma igreja, irmãos, que nasceu na cidade de Sardes, e Sardes é uma cidade alta. Ela está mais ou menos a 500 metros de altura das cidades que ficavam na planície. Essa é uma cidade, irmãos, que aos olhos humanos, naquela época, era impossível ser conquistada. As cidades que lutavam contra ela, muito poucas delas se aventuraram a investir contra ela, porque pense bem, quem está em cima tem visão privilegiada de quem está vindo de baixo, mas quem está embaixo, olhando todo o tempo para cima, não sabe de onde vem o ataque. É muito mais fácil você atacar vindo de cima do que você atacar vindo de baixo. As suas forças logo se esvaiam quando você está subindo, mas quando você está descendo, irmão, diz aí fora que qualquer santo ajuda, né? Misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que esta cidade de Sardes, ela era observada pelas outras cidades, e as cidades vizinhas tinham desejo de invadi-la, porque dentro desta cidade cortava-se um rio, e este rio, irmãos, era rico em ouro. A extração de ouro para esta cidade garantia o seu sustento, e ela era então invejada. É interessante nós pensarmos nessa cidade, que era um exemplo de cidade fortificada, um exemplo de uma cidade que não poderia ser invadida, é uma cidade independente, é uma cidade que produz para si mesmo o seu sustento, ela tem a garantia do ouro, ela tem, irmãos, a sua cidade estabelecida num lugar alto, num refúgio fortalecido, haja vista que esta cidade está entre rochas, e rochas pontiagudas e muito íngreme. Então ela está, irmãos, de certa forma blindada por todos os lados. A segurança desta cidade é tão grande que a igreja reflete as mesmas características. Eles estão ali, irmãos, sentindo-se seguros. Eles estão ali, irmãos, acomodados. Não tem ninguém que lhes perturba, porque a semelhança da cidade de Sardes, a igreja de Sardes também não está passando por perseguição romana, não tem nenhum levante dos judeus contra ela. Você lê o texto, dentro desta igreja, o espírito de Jezabel não está atuando, não tem problema de falsos profetas, Balaão não está lá lançando tropeços.
Você não percebe aqui nessa igreja a presença dos nicolaítas que inflamam os homens a trocar de mulher? Não tem esse problema lá. Então eles não estão vivendo problema nenhum. Eles estão aparentemente vivendo debaixo de paz, eles estão tranquilos, eles não têm falta de dinheiro, eles não têm falta de obras, não tem falta de obras nessa igreja. Mas tem uma coisa interessante, é que esta igreja está passando por um problema que é imperceptível aos olhos de muita gente. Quem está do lado de fora e olha para a igreja, diz assim: essa igreja é uma bênção, essa igreja está sempre em movimento, é uma igreja ativa. Nossa, como essa igreja trabalha, como essa igreja faz evento, como essa igreja... E é tanta coisa que tem olhando que está de fora, está dizendo assim: nossa, a igreja está uma bênção. Pior, quem está de dentro está dizendo assim: não, nós estamos bem, nós estamos fazendo a obra de Deus, o que importa é que nós estamos mexendo alguma coisa, o que importa é que nós estamos fazendo. Tanto quem olha de fora como quem está dentro, no coração deles, eles sentem que estão vivos. Mas quando Deus olha dos céus para esta igreja, Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. E é interessante que nenhuma das igrejas vai fugir dessa frase de Deus. O Deus que conhece as nossas obras, Ele sabe também, irmãos, com qual intenção realizamos estas obras. O que Deus prova nesta igreja não são as obras que estão sendo realizadas, mas como elas estão sendo realizadas. Mais uma vez, Deus olhando para a igreja de Sardes, Ele não está preocupado com o número, com o volume de obras que estão sendo feitas na igreja. O que Ele está olhando é com qual coração cada um dos irmãos está se movendo para fazer isso. É interessante nós olharmos que qual era o problema desta igreja então. Uma igreja que não tem falta de dinheiro, uma igreja que não tem falta de alguém que ensine a palavra, não tem ninguém perturbando o ensino, não tem nenhum falso profeta, não tem perseguição, não tem luta, não tem nenhuma ameaça externa. Aonde estava a ameaça sobre esta igreja? Estava dentro da igreja. E aonde estava esta ameaça? Em cada um dos irmãos daquela igreja. Perceba, irmãos, que muitas são as vezes que o comodismo é muito mais perigoso do que a apostasia. Que a acomodação da nossa vida em achar que já está bom do jeito que está, nos leva, irmãos, a um patamar de acomodados. A igreja de Sardes, ela está vivendo um momento que, por causa de não ter perseguição e problema nenhum na vida, ele se sente e diz assim: está bom do jeito que está. Podia fazer melhor? Podia, mas assim já está bom. E Deus está dizendo assim: eu não vejo interesse nas obras que vocês fazem. Jesus está dizendo aqui: eu conheço as tuas obras, e eu não estou vendo integridade nas obras que estão sendo feitas. O problema da igreja não é que ela tinha deixado de fazer, ela continuava fazendo obras. E o que me chama a atenção, e deve chamar a sua atenção aqui nessa noite, é que Deus não está atrás de uma igreja ativista. Deus não está preocupado, irmãos, nós levantarmos aqui irmãos que se rasguem as camisas e soem e se machuquem fazendo obra e corra para lá. Não é isso que Deus está querendo de nós. O que Deus quer de nós é pés no chão, mas a mente ligada no céu. Que quando a gente se levantar para fazer alguma coisa, ou pouco ou muito, eu vou fazer conforme as minhas forças, mas eu vou fazer de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu vou empregar tudo que eu posso para dar de mim o melhor para este Deus, que não merece menos do que excelência. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então perceba, irmãos, que a igreja, ela está passando por um momento onde ela entra numa letargia. Tudo para ela já está bom. Faz uma análise da sua vida hoje. Quando você olha para a tua história de vida e vê onde chegou, você diz: já está bom? Quando você olha para a tua igreja hoje, você diz assim: não, agora parece que já está bom. Já está bom, irmão? Não podemos dar um pouco mais para esse Deus? Mas este um pouco a mais que podemos dar para Deus, não pode vir também com integridade do nosso coração? A gente não pode depositar nos pés do Senhor uma oferta legítima, porque, entenda uma coisa, o que é que eu quero dizer? É que é possível ter no nosso meio cristão pessoas que vivam a doutrina que é ensinada, mas no coração
Eu não concordo com isso. É bem possível que tem gente que obedece a Deus, mas no coração ele obedece por medo de alguma maldição que possa vir, não é por amar a Deus. É bem possível que no nosso meio existam pessoas que digam assim: vamos fazer, o pastor está mandando. E não é isso que Deus quer ver em nós. Não é porque alguém mandou, não é porque eu entendo que se não fizer o prédio vai cair. Eu preciso despertar em mim uma obra que desperte os olhos de Deus naquilo que eu estou fazendo. Quando eu me levantar a fazer alguma coisa para Deus, não vai ser a atenção dos homens que será chamada para mim, mas a atenção eu vou atrair os olhos de Deus. Esta igreja era uma igreja tão boa, tão bonita, tão organizada. Tinha em todo o tempo obras acontecendo nesta igreja, que chamava a atenção até dos ímpios, até dos que estavam de fora da igreja, porque eles olhavam para a igreja e diziam assim: essa igreja aí, olha, vou dizer, hein? É uma igreja viva. Jesus falou assim: não, vocês têm fama de que são vivos, mas na verdade vocês são mortos. Não preocupa isso, irmãos? Nós percebemos talvez que olhando para nós mesmos, nós podemos estar fazendo obras mortas, que a gente corre um sério risco como cristão, de ao longo dos anos da nossa vida, da caminhada cristã, o cansaço abater, ou talvez nem o cansaço, mas a gente vai chegando num patamar, a gente alcança uma posição, e a gente diz assim: daqui não tem mais para onde ir, tá bom como está, vamos tocando assim mesmo. É o tal do empurrar com a barriga. O que Deus espera de nós, irmãos, é que nós não nos acomodemos, que nós não nos demos, irmãos, por satisfeito, porque na verdade tudo o que Deus tem para nós é muito mais além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Tudo que eu possa, irmãos, apresentar a Deus não será novidade para Deus, mas tudo que Deus tem para fazer na minha vida pode me surpreender dia após dia, até ser dia perfeito. Ele pode clarear o meu caminho. Então perceba, irmãos, que nós entramos a um lugar que requer da minha vida não mais do que uma coisa boa. Deus não requer de mim alguma coisa que seja ótima. O que Deus requer das minhas mãos? Algo que seja excelente, porque tudo que Deus dá para cada um de nós é excelente. Perceba que esta igreja, então, ela está vivendo um tempo onde ela se sente segura, ela se sente abastada, ela se sente confortável, ela não deixou de fazer as obras, só que ela perdeu alguma coisa neste caminho. No realizar destas obras, a apatia se abateu sobre ela. Irmão, sabe qual é a pior coisa que existe numa igreja? É quando a gente entra por estas portas e se senta aí, e chegou a hora de cantar. Levanta, pega a pasta, vamos cantar. Ô Joconias, pega a batuta, vamos reger um hino. Ô irmã, é a hora da mocidade. E a gente vai vivendo isso como um contexto que se repete, se repete, se repete, e a gente vai dizendo assim: não é, porque chegou a hora, vamos fazer. Mas não é isso. O que eu não posso perder dentro de mim é aquela chama que ardia no meu coração e que me motivava a vir para o culto. Você já percebeu, irmãos, que tem gente que já não faz caso de chegar no começo do culto? Tem pessoas que já é hábito dela, ela não vem mais às 18 horas, na verdade ela não vem às 17h30 para estar orando conosco. Ela chega às 18 horas, vai sentando por aí, espera alguém cantar, põe a igreja em pé. Outro dia eu tive que pegar a minha casa. Eu vou dizer da minha casa, meus filhos ficam bravos com isso, dizem assim: o senhor sempre põe a gente de exemplo, mas é a minha casa que começa o exemplo. Eu disse assim: gente, bora. Pai, mas é 5h30. Pois é, vamos embora. Mas pai, é 5 minutos a nossa casa da igreja, agora, não precisa mais correr assim não. Falei: minha filha, o culto começa às 18. Não, pai, às 18 ainda vai dar o início, fazer aquela... Falei: mas minha filha, eu não preciso orar para começar o culto. Sabe o que nós estamos roubando de Deus? Nesta apatia que está entrando no coração de alguns, a gente chega nesta casa e acha que já pode se colocar de pé e ir fazendo, e está bom assim. Não, senhores, a gente prepara um culto, irmãos. O altar ele é montado antes de ofertar o sacrifício. Quando você entra nesta casa um pouquinho mais cedo do culto, dobra o seu joelho, ora, fala com Deus, que
você está fazendo? Você está preparando o altar, porque Deus vai mandar fogo depois, e este fogo vai descer somente no altar que estiver consertado da presença de Deus. Tem gente que entra e que sai da igreja, vem e vai, participa de todos os cultos do ano. Chega no final do ano, quando faz aquela fila de contar as bênçãos, ele não entra na fila. Ele diz: eu não sei o que aconteceu, não faltei um culto, mas chegou 8h30 em quase todos eles, mas não teve tempo para orar no culto que você veio prestar a Deus. Está sempre um culto incompleto. Chega a hora da oferta, ele tranca o coração. Chega a hora de fazer alguma coisa, ele diz assim: não, deixa que o outro pode fazer. Existe uma história interessante, fala de 4 pessoas: o quem, o qualquer um, o todos nós e eles. Já viu isso aí? Alguém diz assim: olha, precisava dar uma limpada nessa bateria. Aí todos nós diz assim: não, mas ele pode limpar. Aí ele diz assim: eu não vou limpar, porque todos nós poderíamos ter limpado. Aí diz assim: quem vai limpar? Aí diz assim: não sei. E vai empurrando, sabe? A gente vai dando nome e vai deixando de fazer. Por quê? Porque a apatia está tomando conta do nosso coração. A gente vai se acostumando com aquilo que precisa ser feito e que alguém já está fazendo, e se alguém já está fazendo, eu não preciso me preocupar em fazer, quando na verdade a responsabilidade de que a obra de Deus seja feita não é do pastor da igreja, não é do maestro, não é dos regentes, dos coordenadores, é de toda a igreja. Nós estamos aqui adorando um Deus que não abençoa só o pastor, Deus que abençoa a igreja está presente, e é neste Deus que nós precisamos apresentar as nossas obras. Louvado seja o nome santo de Jesus. Só que o ativismo desta igreja estava roubando deles a sensibilidade no fazer. Eles realizavam as obras, mas a alegria já não tinha mais em fazer. Eles faziam alguma coisa, estava acontecendo sempre alguma coisa naquela igreja, mas quando Deus olhava para a igreja, dizia assim: eu não estou nem vendo isso, eu não gosto disso, tá? Não está íntegro, não está com interesse de coração. Deus não é Deus que recebe, irmãos, oferta pela metade. Ou eu me entrego de corpo, alma e espírito, ou não precisa. Deus não quer o resto de ninguém e não está, irmãos, esmolando coisa de ninguém. Quando Deus quer que você levante a sua mão deve se levantar, irmãos, quando o seu coração verdadeiramente se mover em adorar a Deus. Não é algo mecânico, não é para convencer quem está vendo, não é para vender uma imagem. A igreja de Sardes era a igreja da reputação, era a igreja da fama. Qual era a igreja? Qual era a fama da igreja de Sardes? Está viva, essa igreja, maravilha. Ele diz assim: não, isso é só fama, isso é a reputação que ele mantém. Sabe por quê? Porque Jesus vai falando com esta igreja e vai dizendo o seguinte: vocês precisam se arrepender disso, mudar o coração com o que vocês estão fazendo as coisas, para que porventura eu não venha sobre ti como um ladrão na noite. O que Jesus estava falando era o seguinte: em 546, Ciro o Grande, o rei da Pérsia, ele tentou invadir aquela cidade e ele não achava como fazer isso. E ele mandou soldados sitiar aquela montanha e ficou, irmãos, meses olhando para aquela montanha. Meses se passaram. Quando foi um dia, um soldado desavisado, que não vigiou, ele saiu de dentro da cidade e desceu por um caminho secreto nas montanhas, foi até uma outra cidade, e ao voltar para aquela cidade, os soldados o acompanharam e aprenderam o caminho. Às vezes Deus está nos dando um toque tão simples, irmãos, como dizendo assim: vigia, meu filho, vigia, minha filha, para que você não perca a sua bênção. Porque o adversário fica rodeando a nossa vida todo o tempo, andando em nosso derredor como um leão, bramando e buscando quem possa tragar. E se nós dermos brecha ou mostrarmos o caminho de como ele entrar, ele entra, ele faz algazarra, ele faz uma bagunça na vida do crente e depois dá muito trabalho para consertar. E a história vai dizer então que o rei Ciro consegue o caminho de como entrar naquela cidade, e em 546 a cidade cai pela primeira vez. E a partir dali, irmãos, toda a história de como a cidade foi conquistada vazou para o mundo inteiro. Lá em 346 a.C.,
Alexandre o Grande invade a cidade da mesma forma, espera anoitecer, sobe por entre as montanhas nos caminhos estreitos e surpreende como um bandido aquela cidade. Mais para frente um pouquinho, um rei da Síria, ele entra lá em 214 a.C. e mais uma vez ele toma a cidade da mesma maneira, sobe à noite pelo mesmo caminho e surpreende aquela cidade. Agora não é mais um ladrão que está vindo para matar, roubar e destruir aquela cidade. É o próprio Cristo que está dizendo: vocês guardem o que vocês têm recebido e o que vocês têm ouvido, guardem com vocês, porque se vocês não vigiarem naquilo que vocês já têm ouvido e recebido de Deus, eu virei a vós como um ladrão, e sobre vocês eu virei à noite como um ladrão, e vocês não saberão a que hora eu virei. Jesus já está falando de uma condição espiritual. Aquela cidade foi roubada por 3 vezes por ladrões materiais, mas agora Jesus está dizendo o seguinte: vigia, igreja, porque ladrão nenhum vai entrar aqui. Mas se você não vigiar, não guardar o que você já tem recebido de Deus, aquilo que você já tem vivido na presença de Deus, se você não guardar isso com você, não reter isso no seu coração, Jesus virá sobre você como um ladrão. E perceba uma coisa: a palavra tem relação com o arrebatamento da igreja, porque aquela igreja que trata as coisas de Deus dispersamente, que trata as coisas de Deus de forma relapsa, a Bíblia fala fraudulosamente, isto é, o relaxado. Já viu o crente relaxado? Pega alguma coisa para fazer, pelo meio do caminho ele para, ele empurra para o outro pega para fazer, diz assim: mas eu estou fazendo uma coisa que nem era para eu ter feito, quer saber de uma coisa? Deixa lá também. E aquele negócio vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e quando a gente vê, está numa situação que dá até vontade de largar mesmo. Mas o nosso Deus não é assim, irmãos. Ele tem nos ensinado a guardar tudo que temos ouvido e recebido de Deus. E ele diz assim: vigiai. Esta vigilância, irmãos, é como aquele soldado que, saindo da cidade desavisado, andou e deu todo o caminho para que o inimigo pudesse entrar na cidade. Infelizmente no nosso meio não é diferente. Tem muito crente desavisado, que anda de qualquer maneira, que trilha caminhos que Deus não se agrada, que senta com pessoas que Deus, quando olha, chora, que diz assim: eu já paguei um alto preço pela vida deste moço, desta moça, desse irmão, dessa irmã. Por que não dizer, irmãos, que quando Deus encosta perto de algumas pessoas que está manipulando o celular, Deus se entristece com isso? Você sabia disso? Que não são poucas as pessoas do nosso meio que, quando estão mandando mensagens, e Deus olha para aquele negócio assim: eu tenho nojo disso, repúdio. Sabe o que é isso? Apatia do coração de algumas pessoas, porque aquele fervor inicial que dizia assim: eu quero agradar a Deus em tudo que eu faço, depois que o WhatsApp entrou, esfriou a vida. Depois que a rede social entrou, a vida é só de aparência, é sorrindo, tirando fotinho, levantando o pezinho, dedinho na boca, e vai vivendo assim. E alguém diz assim: olha, a vida desse camarada deve ser uma bênção, coisa linda. Vai lá dentro da casa dele, o carnê do carro está desse tamanho, a esposa chora todo dia para ver como vai pagar aquele negócio. Às vezes o filho quer, o pai diz assim: não fica reclamando, e fecha a boca, estamos chegando à igreja. Já viu esse negócio? E assim é, irmãos, na vida de muita gente. Aí cruza as portas: oh, que bênção, família abençoada, está chegando lá, a família do pastor, olha que maravilha, ninguém briga com ninguém, todo mundo conversa, olha como eles sorriem, são felizes todo o tempo, e não sabe a luta que passa lá do outro lado. Jesus está falando: igreja de Sardes, vocês são uma igreja que estão na atividade, mas a atividade de vocês está roubando do coração de vocês a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. A minha preocupação, irmãos, é que nós nos lançamos a fazer alguma coisa. Isso é bom. Eu estou tão feliz, irmãos, de ver como os irmãos vêm aqui trabalhar, irmãos, debaixo de uma poeira tremenda, o cabelo branco de pó, tossindo para todo lado, que eu sou alérgico à poeira, irmão. Eu estou todo arremendado, mas eu fico aqui no meio dos irmãos, a gente ri, a gente brinca, a gente e põe apelido no outro, e desce ali para comer um negócio, e senta, e é uma bênção. Mas não é isso, irmãos,
que é o importante, quebrar a parede, embutir o fio, isso não é importante. Importante é a alegria com a qual nós estamos fazendo as coisas. Porque quando Deus olha para o que está sendo feito aqui, Deus não está preocupado com a cor que vai pôr na parede, com quem está quebrando, quem é que vai lixar, não é isso. Se você comprou 10 latas de tinta, ou se você não conseguiu dar uma lixa para a obra, não importa. Mas com qual coração você vê isso que está sendo feito? Você se alegra, estão disponíveis para fazer esta obra? É compartilhando destas coisas é que Deus diz assim: ele está fazendo uma grande obra. Talvez você pense, o irmão que está lá em cima do andaime, lá se equilibrando, balançando naquele negócio, parece uma gangorra, irmão, dá um medo tremendo. Aí você diz assim: aquele irmão lá sim está trabalhando. Aí você vê o outro aqui embaixo que não sabe fazer nada, ele está só assim com a vassoura empurrando para lá e para cá, ele nem jogou o lixo fora, só levou o lixo para lá, trouxe de volta, está ali para o meio. Aí diz assim: e como eu me agrado dele, olha que bonitinho, ele está ali, não sabe fazer nada, mas ele quer estar no meio, está dando um apoio moral pelo menos. Você pensa que Deus não pesa essas intenções do nosso coração? Irmão, mais do que aquilo que você pode fazer na obra de Deus, o que Deus está pesando em mim e em você é com qual sentimento nós estamos fazendo estas coisas. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que Jesus está falando para essa igreja: olha, tome cuidado, porque eu não sou qualquer um, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isto fala, irmãos, da plenitude de Deus. Só há um Espírito, os irmãos sabem bem disso, é o Espírito Santo. Por que ele fala de 7 Espíritos? Porque ele fala de algo que é pleno, de algo que está completo. Jesus hoje tem a plenitude do Espírito em todos os aspectos. Todos os atributos de Deus foram dados a Cristo Jesus. Assim como no capítulo 4, versículo 5, que vai dizer que diante do trono de Deus tem 7 tochas acesas, e essas tochas são os 7 Espíritos de Deus. Ou como no capítulo 5, versículo 6, que vai dizer que diante do trono de Deus está o Cordeiro de Deus com 7 olhos, olhando com os 7 Espíritos de Deus. Tudo é a mesma coisa, é um Espírito só, mas ele está completo, ele tem todos os atributos, todas as qualidades de onipotência, onipresença, onisciência, longanimidade, mansidão, tudo está na mão de Deus. Deus está falando aqui: sou eu o que tenho os 7 Espíritos de Deus e mantenho nas mãos os 7 pastores das 7 igrejas, as 7 estrelas estão nas mãos dele. Isto ele está dizendo: eu tenho controle sobre todas as coisas, ninguém engana este Deus. Você pode fazer o que você quiser, você pode vender a imagem que você quiser para o seu pastor, para a sua esposa, para o seu filho, você pode vender uma imagem de bom moço, mas tem uma coisa: quando Deus olha para mim e quando Deus olha para você, ele não está interessado na nossa reputação nem na fama que nós carregamos, porque ele conhece o nosso caráter, é a nossa essência que pesa diante da presença de Deus. Aquele que esquadrinha o coração e os rins, sabe? Que mexe lá dentro das nossas entranhas. Deus sabe como foi que eu entrei aqui hoje. Deus sabe como você chegou aqui hoje. Se você entrou aqui alegre, se você entrou entristecido, se você está preocupado, se você se abateu com alguma coisa. Deus está dizendo assim: o que eu quero de você, meu filho, é só que você faça as obras que você já está fazendo, mas com integridade. Faça com interesse. Não faça, irmãos, como qualquer um faz. Você não é qualquer um, você é alguém especial de Deus. Quando Jesus então disse para aquela igreja: arrepende-te, é um conselho de Deus. Dá uma olhada na vida hoje. Nós estamos na semana da Santa Ceia, né? Nós vamos chegar à mesa do Senhor. Será que não é uma boa semana para a gente fazer uma avaliação de se a vida não tem roubado de mim aquela alegria inicial que eu tinha de fazer a obra de Deus? Ou será que todo o trabalho que eu venho fazendo, eu vinha falando para a Kézia, né? A Kézia estava preocupada com ela. A Kézia é a secretária da igreja, a recepcionista, a menina do som, é a baterista, a guitarrista, a baixista, toca o violino, varre, serve na escola dominical, dá aula para a criança, Regina. Eu digo assim: minha filha, vamos tirar alguma coisa da sua mão, para você respirar um pouco. A gente não percebe, mas está aí, irmão, está fazendo. Igual ela, tem muita gente na igreja aqui que tem 2, 3, 4, 5, 6 cargos, enquanto você às vezes diz assim: está sendo feito mal, hein? Ah, mas está ruim demais esse departamento, hein? Mas não se levantou para pôr a mão e fazer nada. E quem está de fora às vezes é mais fácil criticar do que quem está de dentro,
Porque quando a gente está para o lado de dentro, a gente vê as dificuldades da obra. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já fez pastel? Faz pastel na tua casa, tem segredo. Você pega o pastel, joga lá na tigela de óleo quente, vira ele para os dois lados, joga lá para secar e põe para comer. Acabou, está pronto. Faz pastel na igreja para você ver que tribulação que é. O gás não funciona, o fogão não acende, a temperatura do óleo não chega, você vira o pastel lá dentro, irmão, ele estoura na tua cara, dá banho de... Aí você diz assim, o que está acontecendo? É obra de Deus. Aprende uma coisa, irmãos. Quanto mais eu me esforço em fazer a obra de Deus, mais eu tenho aprendido que não é para mim. A obra de Deus não é feita por homens, por isso ela se chama obra de Deus. É Deus quem faz as obras. Ele conta comigo para que seja feita alguma coisa. O que eu quero dizer para você é que Deus está contando com você. Deus espera algo de você, sim. Deus escolheu você, preferiu contar com você, não porque precisa de nós, mas porque você é útil, porque Deus te levantou, porque Deus te salvou, Deus te deu um banho de sangue, te remiu, te lavou, te vestiu com vestes brancas, te honrou, te colocou entre príncipes, te tirou do monturo, para que você fosse alguém especial na presença de Deus. Mas isso, meu irmão, não pode se perder pelo ativismo da vida. A gente não pode perder esta essência no nosso coração, porque o trabalho está roubando isso da gente, e seja o trabalho secular ou o próprio trabalho da igreja, isso não pode esfriar a minha relação com Deus. Tudo que eu fizer na casa de Deus é para me aproximar mais de Deus. Você já viu gente que faz as coisas de Deus, depois diz assim, rapaz, não aguento mais olhar para esse grupo, essa turma me perturba. Ou que irmã chata aquela. Irmão, você está lidando com as ovelhinhas. Jesus olhou para Pedro e disse assim, ô Pedro, tu me ama, Pedro? Ele disse, claro que eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhinhas. Pedro, vem cá, particular nós dois, fala aqui para mim, você me ama? Te amo, Senhor. Eu te amo sim. Então cuida das minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus vai perto dele e diz assim, ô Pedro, vai lá, abre o jogo, cá para nós. Tu me ama, Pedro? Ele diz assim, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Se Deus perguntar para você, qual é a tua resposta hoje? Você ama Deus? Se a tua resposta verdadeiramente, com sinceridade no teu coração é, eu amo Deus, o que é que você tem feito pelas suas ovelhinhas? Sabe por que nós quebramos parede, irmão, e pintamos igreja por onde a gente passa? Não é para fazer templo bonito, porque isso aqui vai ficar para o testemunho de Jeová aí. Isso aí a gente não está preocupado com isso não. A gente faz isso aqui ficar bonito, irmãos, e aconchegante, é porque vai sentar a cara nesse banco aí, e ela vai trazer uma amiga dela da escola que vai aceitar Jesus aqui no próximo culto, porque vai entrar por essas portas e vai dizer assim, nossa, mas que casa gostosa de adorar a Deus, eu quero ficar nesse lugar. Aleluia. Então o que nós fazemos ou deixamos de fazer não é pelo templo, irmãos, não se engane. Tudo que nós fazemos na obra de Deus é pelos irmãos, é cuidando das ovelhinhas. Como é que eu posso mostrar a Deus que eu amo a Deus? É cuidando do meu irmão. Você que é regente, você que é coordenador, você que é maestro, você que é um obreiro, que você olhe para o grupo que Deus confiou nas tuas mãos e nunca tenha por ele esse sentimento de dizer assim, como essa irmã é cansativa, como esse jovem é aborrecente. Não, ele é adolescente, ele está na fase que lhe permite aborrecer mesmo, e nós temos que ter toda a paciência do mundo com eles. E que bom que vocês estão com a gente. E é este sentimento que a igreja de Sardes estava perdendo, estava se deixando levar. O ativismo não pode roubar de nenhum de nós a pureza do nosso coração, porque Jesus olhou para esta igreja e disse assim, nós precisamos guardar o que temos recebido e ouvido e arrepender-se no coração, para que porventura eu não venha sobre vocês como um ladrão, quando vocês menos esperarem, eu pego um de vocês para um concerto. Isso não pode acontecer conosco. Ele pode vir arrebatar a igreja, mas ele também pode tratar com a minha vida em particular.
Como um ladrão, eu posso ser surpreendido por Deus, como alguém que está no ponto ali com o celular na mão e passa aquele camarada e dá um bote na mão e corre. Deus pode fazer isso com a minha vida. E ele diz assim: mas por que vocês devem guardar o que vocês têm ouvido e se arrepender e ter praticando e ser praticantes daquilo que têm ouvido, para que porventura as suas vestes, como a de muitos, não venham estar sujas diante de Deus. Perceba que ele diz assim: há entre vós alguns poucos. Irmão, pensa que isso aqui é Jesus que está dizendo, é Jesus que está falando, não é o pastor. Há poucos entre vós que estão vestidos de branco e vão caminhar comigo vestido de branco. As vestes brancas falam de dignidade, de um patamar que foi alcançado por aqueles que têm fidelidade a Deus. Quando Deus olha para a igreja, Ele não se impressiona com aquilo que nós estamos fazendo, Ele se impressiona com aquilo que nós somos. É quem eu sou que atrai o olhar de Deus, não é o que eu faço. Aí quando Deus olha quem eu sou e percebe que as minhas vestes, irmãos, estão limpas, Ele diz assim: esse daí é digno de andar comigo, vem filho, dá a mão aqui, vamos dar uma volta nós dois juntos. E Deus vai chamando a gente com particular. É bonito isso. Mas aí Ele vira para a igreja e diz assim: aos poucos que não morreram, estão vestidos de branco, vão andar comigo. Mas ao que vencer, olha que palavra maravilhosa é essa. É como que Deus dizendo assim: nem tudo está perdido, porque até aquele que está morto, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e não morrerá. Então observe que ele está dizendo o seguinte: mas ao que vencer, a veste pode estar podre, pode estar suja, mas eu vou vesti-lo com vestes brancas. Louvado seja o nome santo de Jesus. Você já ouviu falar sobre o sumo sacerdote Josué? Está lá no livro de Zacarias. É interessante que o sumo sacerdote está vindo para ofertar um sacrifício, mas eu não sei o que foi que ele fez, o que ele aprontou. E o diabo para na porta do templo e chama a atenção de Deus e diz assim: epa, olha a roupa dele. Aí quando Jesus olha para a roupa do sumo sacerdote, vê que ele está encardido. Aí diz assim: ele não pode ofertar sacrifício não, ele não pode entrar desse jeito na sua presença não, isso aí foi regra que o Senhor estabeleceu. Aí Jesus olhou bem e diz assim: pior que ele está certo. Aí ele olha para aquele homem que era um sumo sacerdote e ele diz assim: diabo, está vendo ele como está sujo? Deixa eu te dizer uma coisa, ele é para mim um tição tirado do fogo. Sabe o que é isso? Uma tocha que está se apagando. Se eu soprar nele, você acha que ele não acende? Esse carvão que está sujando por todo lugar que passa, se pegar fogo, ele não vai iluminar por onde estiver andando? Eu vou soprar nele, quer ver? Aí Deus diz assim, que mandou um anjo trazer vestes brancas, trocou a roupa de Josué, irmãos, e ele começou a ficar alinhadinho na presença de Deus, bonito, digno de entrar na presença de Deus, e só o sangue do Cordeiro tem poder para nos lavar dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse assim: põe um turbante na cabeça dele, aquele pano enrolado que o judeu usa, disse assim: põe na cabeça dele, devolve para ele. Sabe o que é isso? É a mente de Cristo, que é restaurada na vida daqueles que se achegam e se aproximam de Deus com temor à sua palavra. Deus diz assim: troca a sandália dele, prepara ele com o evangelho, ele não vai mais errar não. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por fim, põe anéis nos dedos dele. Isto fala dos dons espirituais, daqueles cuidados que só o Espírito Santo de Deus tem para com a nossa vida. Meu irmão, que coisa gloriosa é nós estarmos na presença de um Deus que, olhando dos céus, conhece as nossas obras, e conhecendo as nossas obras, sabe aquelas que são dignas de recompensa e aquelas que são dignas de castigo. Mas o mesmo Deus que convida aquele fiel crente que está com as vestes brancas a andar do seu lado, também diz àqueles que estão mortos, que as vestes estão encardidas: se você vencer este mal da apatia, do desânimo, da preguiça, do relaxo, do deixar as coisas de lado, eu também posso vestir você com vestes brancas. O seu nome será escrito no livro da vida, ninguém mais apagará.
e eu te confessarei diante do meu Pai que está no céu e dos seus santos anjos que assistem diante do seu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu convido você para fazer apenas uma leitura no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 38. Olha o que diz a palavra de Deus: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu, o Filho do Homem, me envergonharei dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Ainda em Mateus, no capítulo de número 10, o versículo de número 32. Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 32. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Sabe qual é a maior obra que você pode realizar nesta noite aqui neste lugar? É a obra, irmãos, da salvação na sua própria vida. Porque tudo que Cristo conquistou já é seu. E o que falta, pastor? Você abrir a boca e confessar com os teus lábios aquilo que você já crê no seu coração. Porque o próprio Cristo está dizendo que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Mas aquele que se envergonhar de mim aqui, eu também vou me envergonhar dele naquele dia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Se existe alguém que entrou aqui esta noite, ainda não é crente, ainda não serve ao Senhor, quer entregar a sua vida a Jesus, esta é a oportunidade que está sendo aberta para a sua vida. Você quer fazer esta obra de salvação ser alcançada no teu coração? Confessa que só Jesus Cristo é o Senhor. Abre o teu coração e diga com a sua boca aquilo que você crê. E quando você assim o fizer, a Bíblia diz que o seu nome será escrito no livro da vida. Não deixa a apatia te segurar. Não deixa o desânimo frear você de tomar uma decisão. Aonde você está? Quer entregar a vida a Jesus? Eu quero orar por você. Alguém que ainda não é crente e veio a este culto e ouviu Deus falar no teu coração, quer entregar a vida a Jesus? Alguém? Alguém que já provou do amor de Deus e se afastou, quer voltar hoje à presença de Deus? Você se desviou, se afastou por algum motivo, entristeceu, deixou de fazer as boas obras, quer ser restaurado hoje? Não há ninguém? Que Deus em Cristo te conceda uma nova oportunidade. É você e Deus. Meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença para agradecê-lo e engrandecê-lo, louvá-lo e bendizê-lo, Senhor, por tudo quanto tens falado e feito neste santo lugar. Abençoa a tua amada igreja e leva-nos nas tuas mãos santas, que o ativismo, que o trabalho, Senhor, e que as nossas funções diárias não nos afaste da sua presença e nem esfrie em nós, ó Pai, a chama que uma vez foi acesa pelo teu Espírito Santo. Deus amado e querido,